Salve a todos, sejam bem-vindos aí ao canal do Collegium Pietatis. Nesse vídeo eu gostaria de falar de um tema que sempre levanta muita polêmica e longas discussões, né, nesse meio nosso de politeísmo e paganismo, que é a questão da bruxaria e da feitiçaria. Muitas pessoas acabam chegando no politeísmo, no paganismo greco-romano, porque conheceu, por exemplo, alguma forma mais, assim, digamos, mais New Age, né, mais moderna de feitiçaria ou bruxaria, por exemplo, Wicca, coisas do tipo, e acabam chegando até o politeísmo grego e romano, tendo uma visão de que o politeísmo grego-romano também seria um tipo de prática de bruxaria ou feitiçaria, coisa do tipo, quando na verdade não é. A gente vai ver que isso é uma visão bem equivocada, na verdade, né? Então, o que significa, assim, uma definição geral de paganismo, né? Esse nome pagão, né, embora ele seja muito associado a essa questão de feitiçaria, bruxaria, na verdade, da onde ele vem, né? Pagão, ele vem de paganos, é uma palavra em latim que está relacionada a alguém que é de um pagos, que é um lugar assim afastado, um lugar do campo. E da onde vem então essa ideia de pagão, que é alguém do campo, afastado? Que provavelmente porque a religião cristã demorou a chegar nesses lugares mais afastados de campo, então as pessoas que moravam mais distante das grandes cidades, né, onde a religião cristã se espalhou primeiro, acabaram tendo esse nome de pagão sobreposto à ideia de que elas ainda seguiam a religião antiga, né? Por exemplo, em contexto grego, as pessoas que moravam em regiões mais afastadas no campo, elas eram chamadas de helenes, né? Helênicos. Então, a palavra helênico foi sendo usada para se referir a alguém que era ainda um seguidor dessa religião antiga, né? A religião, o culto dos antigos deuses, né? E aí a gente vê que, na verdade, o pagão é uma coisa e o bruxo, o feiticeiro, é outra, na verdade, né? A feitiçaria, o que a gente entende ela, né? A feitiçaria provavelmente é um tipo de prática ritual, mágica, para fazer algum tipo de trabalho de amarração, por exemplo, conquistar uma pessoa amorosamente, fazer com que a pessoa morra, algum tipo de trabalho mágico nesse sentido. Assim, numa definição mais ampla, a gente pode considerar que todo tipo de rito, de certa forma, é uma atividade mágica, né? Mas para limitar, assim, para ficar um pouco melhor nesse vídeo, a gente vai falar sobre bruxaria ou feitiçaria em sentido de magia de amarração, em sentido de fazer algum mal a alguma outra pessoa através de algum tipo de rito ou de oferenda, coisas desse tipo. E na antiguidade isso existia, assim como existia ainda hoje. Uma pessoa, por exemplo, se quisesse fazer um trabalho de amarração com alguém, conquistar alguém ou até fazer mal a alguém, ela provavelmente ia até um sacerdote especializado nisso, qualificado, pedia um trabalho ali de amarração e esse trabalho era feito em nome dela ou ela pelo menos recebia algum tipo de instrução, né? Que não é muito diferente do que é feito hoje, né? Uma pessoa, por exemplo, vai a um pai de santo, uma mãe de santo e pede um despacho, alguma coisa do tipo, e esse trabalho é realizado em nome dela ou pelo menos ela recebe algum tipo de instrução de como fazê-lo, né? Porém, as atitudes dos antigos eram, de certa forma, restritivas a esse tipo de trabalho, porque existiam leis que proibiam o trabalho mágico que causasse danos a outras pessoas e também existia uma atitude de ceticismo de algumas pessoas. Então, por exemplo, a gente temos obras como Platão, Cícero ou Catão que tem uma visão cética a respeito de magia, né? E até recomenda que as pessoas não façam. Por exemplo, Cícero ele vê a superstitio, né, a superstição, como uma coisa até de mulheres velhas, né, uma coisa de mulheres que buscam trabalhos mágicos ou adivinhos ou coisa do tipo. Ele vê isso como superstição e não como religião, né? Na verdade, no idioma latino ele diz superstitio, ele faz uma dicotomia entre superstitio e religio, que ele diz que a religião, a religio, é a prática tradicional da religião ali, como, por exemplo, o Estado estabelece, a prática piedosa e tradicional. E a superstitio é essa devoção exagerada, ou é tentar, por exemplo, conjurar os deuses a seu favor, né, amarrá-los para praticar alguma coisa de mal contra outra pessoa. Ou, por exemplo, a superstitio é uma devoção que é além dos limites ali traçados pela religio, né? E por outro lado a gente tem também a impiedade, a asebé, que é, por exemplo, um sentimento de indiferença geral em relação à religião ou até de ateísmo, né? E quanto às leis, existiam leis realmente que proibiam os trabalhos mágicos, né, de feitiçaria contra uma outra pessoa. Então, por exemplo, tinha a Lex Cornélia, né, que ela proibia, ela era usada para julgar esses casos de bruxaria. Porém, a gente vê que na origem dessas leis existe uma certa ambiguidade, porque as palavras usadas para se referir à bruxaria ou feitiçaria, elas são ambíguas, porque
Por exemplo, no idioma latino, a palavra que era usada para falar de bruxaria era venenum ou veneficium. Ou seja, era a mesma a palavra da onde vem a nossa palavra em português veneno. Então essa palavra ela poderia ser entendida como um veneno de fato, né, uma substância que intoxica alguém, ou também poderia ser entendida como um trabalho de bruxaria. Muitas vezes as coisas se sobrepunham, né? A pessoa era envenenada junto com o trabalho de bruxaria, né? No mesmo sentido. E no idioma grego também temos a mesma ambiguidade, porque a palavra usada tanto para veneno quanto para um trabalho mágico é fármacon, né? Relacionado à farmácia, né? Uma coisa, é uma droga, né? Uma substância. Então existe essa ambiguidade, tanto é que, por exemplo, houve o caso do pai do Calígula, né? O Germânico, que ele foi morto por um veneficium, ou seja, ele foi envenenado, mas também teve um trabalho mágico feito contra ele, tanto é que encontraram ali artigos de magia, de feitiçaria, onde ele estava morto. Então a gente vê que existe uma ambiguidade em relação às atitudes na lei, né, em relação à bruxaria, que ela poderia ser tanto um veneno, né, uma substância que intoxica a pessoa, mas também como um trabalho de bruxaria. Então a mesma lei que proibia, né, que condenava pessoas por intoxicarem outras com substâncias, também era a mesma lei usada para condenar pessoas por feitiçaria e bruxaria. Temos também aquele famoso caso do Apuleio, que ele é acusado de ser um feiticeiro, um bruxo, e é interessante porque ele tinha realmente um conhecimento desse tipo de prática, mas ele usa esse próprio conhecimento para mostrar que ele não é, e acaba sendo absolvido do julgamento. Entre as acusações, por exemplo, havia a acusação de que ele fazia ritos e oferendas tarde da noite, né, à noite, isso era um tipo de prática comum de bruxos, né, ou, por exemplo, que ele carregava consigo uma imagem de Hermes, que Hermes, né, o Mercúrio, era uma deidade relacionada ao submundo, às amarrações e à bruxaria em geral. E existe uma outra questão discutida, inclusive recomendo esse livro aqui, né, que aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Madras, né, Magia no Mundo Grego Antigo, por Derek Collins. Existe uma discussão muito interessante, né, ele aborda teoricamente alguns antropólogos, né, que estudaram a questão da magia e da feitiçaria, e ele diz que, por exemplo, a magia ela tem que ser vista dentro do contexto social onde ela nasce, porque ela tem alguns referentes, alguns signos e alguns agentes que fazem ela ser válida dentro daquele contexto social. Então, por exemplo, na antiguidade se considerava que uma estátua ou algum objeto inanimado ele também poderia ter um poder de agência mágica. E, por exemplo, hoje no nosso contexto a gente já não vê as coisas dessa forma, né? A gente não vê que uma estátua poderia ter uma agência mágica. E aí a gente poderia concluir que a magia, né, ela também é uma forma de linguagem e a validade dela depende desses referentes culturais, né, e linguísticos que existem, né, esses signos que existem aí no nosso mundo. Então, por exemplo, ele dá um exemplo interessante. Imagina que você vê na frente da sua casa um coração assim de um animal com um prego assim dentro e uma folha em volta escrito o seu nome nela. Talvez você nem entenda do que se trate aquilo. Talvez você nem acredite em magia, mas só o fato de você ter visto aquilo já vai fazer você pensar que alguém está tramando coisas contra você. Então, a gente poderia ver esse trabalho de magia como uma forma de comunicar uma coisa a alguém. Mesmo que essa magia não faça nada realmente de sobrenatural, mágico, divino ser levantado, ela acaba comunicando uma ideia, assim como a linguagem comunica também, né? Inclusive, por exemplo, Platão ele discute uma coisa nesse sentido, né? Em algumas das suas obras. Por outro lado, a gente tem também a feitiçaria, né, ou bruxaria, quando a gente, por exemplo, pensa, vamos supor, nos neoplatônicos, que falam de teurgia, que é um trabalho mágico em sentido de te levar para próximo do divino e do uno. Aí já é um trabalho diferente, né, e já não é visto, por exemplo, aquele ceticismo ou aquelas atitudes condenatórias que os antigos pagãos tinham, né. Então, e como que funcionava essa magia no mundo antigo, né? Para que ela era feita geralmente? Geralmente era uma magia de amarração. Você, por exemplo, uma pessoa ela amarrava espíritos de pessoas que morreram de maneira violenta ou que provavelmente são espíritos atormentados, que não receberam sepultura ou que não recebem culto familiar. Esses espíritos são atormentados e justamente por isso eles são amarrados pelas pessoas que praticam a magia, a feitiçaria, para que eles façam coisas contra alguém, né? Então, por que se diz amarrado também? Isso é uma questão interessante que o Derek Collins até discute no seu livro. Ele diz, por exemplo, que uma divindade ela não morre, né? Ela é imortal. Então você não pode ameaçar de matar uma divindade. O máximo que você pode fazer é amarrá-la.
assim como, por exemplo, Prometeu é amarrado por Zeus, né? Então essas divindades, né, do submundo, esses espíritos atormentados, eles são amarrados, né? Existem, por exemplo, evidência arqueológica de imagens, né, por exemplo, de alguns materiais que são torcidas, amarradas, nas fórmulas também, né, que se escreviam nas placas de bronze, nos papiros também, sempre se sugere a questão de amarrar uma deidade de forma que ela fique obrigada a cumprir aquilo que você a obrigou, né? Então, por exemplo, você amarra aquela divindade, ela só vai se libertar dessa amarração assim que ela cumprir o que você a obrigou que fosse cumprido, né? Então, por exemplo, conquistar uma pessoa amorosamente, ou matar uma pessoa, fazer com que ela perca uma competição esportiva e por aí vai, né? Então, esse seria a prática de magia no sentido assim mais de fazer mal a outra pessoa. Existiam também outros tipos de magias, por exemplo, magia medicinal, né? Quando uma mulher ia dar à luz ou quando tinha uma doença e por aí vai, né? Existiam diferentes tipos de magia. Mas, em geral, né, qual a conclusão que a gente pode tirar disso? A conclusão é o seguinte, que a feitiçaria e a bruxaria existia no mundo antigo, assim como ela existe hoje, e as atitudes dos antigos em relação à bruxaria e à feitiçaria provavelmente não eram tão diferentes das atitudes que as pessoas têm hoje em relação a elas, né? Hoje uma pessoa, se ela quiser, ela vai num pai de santo, alguém que joga algum tipo de coisa, né? E pede um trabalho mágico, e existem muitas pessoas que consideram que isso não funciona, que isso aí é enganação, é charlatanismo, que são céticas em relação a isso, né? Por outro lado, a gente não tem, por exemplo, leis que proíbam, né, a prática de magia, mas em algumas crenças religiosas existe ali uma proibição em que as pessoas se engajam nesse tipo de trabalho também. E uma segunda conclusão que eu acho interessante é que, assim, se a magia ela é um tipo de linguagem e ela se baseia em alguns referentes e signos culturais no qual ela nasce, então pode ser talvez uma coisa muito complicada a gente tentar reviver aquela magia dos papiros gregos mágicos, da antiga Roma no mundo de hoje, porque essa magia antiga ela não vai mais ter os mesmos referentes culturais de hoje, os mesmos referentes de agentes e de poder mágico que se atribuía a ela na antiguidade. Então talvez ela não, digamos, seria eficaz como linguagem assim como ela era na antiguidade, né? Então talvez o problema seria esse, em tentar reviver uma magia antiga, grega e romana, né? E também, né, uma coisa muito importante também a ser notada é que o paganismo, o politeísmo, ele não é bruxaria e não é magia. Que na verdade a bruxaria e a feitiçaria e a magia, elas são coisas que existiam no mundo pagão antigo, mas elas não são necessariamente a religião que os antigos seguiam no seu dia a dia, né, quando eles prestavam cultos aos seus ancestrais, iam aos templos, participavam das procissões, das festividades, que na verdade a feitiçaria e a bruxaria era uma parte daquele mundo, assim como ela é uma coisa hoje, né? A pessoa ela pode frequentar uma certa religião e mesmo assim pedir um trabalho de bruxaria para alguém especializado, um sacerdote especializado nisso, né? E que na verdade a religião, o politeísmo, o paganismo é uma coisa e que bruxaria é uma outra coisa muito distinta, uma outra especialidade, especialização, por assim dizer. E que o paganismo, o politeísmo sequer é um trabalho com demônios ou com espíritos malignos, até porque dentro da nossa visão pagã, demônios ou entidades malignas de um inferno sequer existem, né? O que a gente entende como demônios seriam aqueles daimones, né, da religião grega, que se corresponderiam, assim, de certa forma, aos gênios, né, da religião romana, que são divindades menores atribuídas a alguns estados de alma, alguns locais e coisas do tipo, né? Então, esse é o vídeo aí, uma exposição assim resumida sobre a questão da magia e feitiçaria no mundo antigo, né? Espero vocês na próxima. Até mais!